João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Se você encontrou o texto e podemos ler, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 1 ou 2 medidas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que a tinham tirado, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já se tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou. Diga essa palavra comigo: principiou. Diga, é só o princípio. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você diz amém por esta palavra? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite é um texto bastante conhecido pelos irmãos e vai fazer menção ao início do ministério público de Jesus. O registro que João fez questão de tão elaboradamente detalhar vai fazer menção ao princípio dos sinais, dos milagres e das maravilhas que pontuaram o ministério de Jesus. João está descrevendo com propriedade este primeiro encontro, e a caráter de introdução, a proposta do evangelho escrito por João é completamente diferente da proposta dos demais evangelistas. Digo isto porque cada evangelista escreveu para um público diferente, e a fim de que o evangelho fosse melhor compreendido e mais aceito, cada um falou de forma cultural, de acordo com o local onde estava inserido. Quando Mateus escreve o evangelho acerca da vida e do ministério de Jesus, Mateus escreve para os judeus. É por isso que a estrutura dos seus relatos é completamente diferente da estrutura dos escritos de Marcos, que não escreve para judeu, mas escreve para gentio. E isto se aplica também para a estrutura dos escritos de Lucas, que não escreve para os judeus, escreve para os gregos. E a sua composição, a sua estrutura é completamente diferente. Isto porque cada um dos evangelistas adequou a sua fala, a sua exposição acerca do Cristo, de acordo com a cultura do local aonde estavam inseridos. Mas diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, João escreve um evangelho que chamamos de evangelho universal. Universal por quê? Porque não se enquadra em apenas uma cultura, em apenas um roteiro, em apenas um costume. É por isso que quando João está escrevendo acerca de Jesus, perceba que João não vai falar da sua exposição aqui na terra. João não vai falar de Maria, João não vai falar de José, João não vai citar Belém, porque na perspectiva deste evangelista, Jesus não nasceu, Jesus existia.
ele não passou a nascer naquele momento, mas já existia antes daquele tempo. João vai escrever não para falar do seu nascimento, mas para falar da sua existência. É por isso que quando está introduzindo este evangelho, João não vai falar do seu nascimento, do seu momento de estreia aqui na terra, mas vai dizer: lá no princípio ele já era o verbo, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Percebe? O que João está dizendo é: ele não estava exposto, não estava revelado, mas existia, era o verbo de Deus. Ele não estava revelado, mas existia, era o criador de todas as coisas, antes do mundo, antes da terra, antes da vida, antes do homem. Ele já era, ele já existia, ele já atuava. É por isso que João não fala do seu nascimento, mas vai falar da sua existência, fortalecendo aquilo que Paulo ministrou aos Colossenses, dizendo: Cristo não é deste tempo, mas é o segredo, o mistério que estava oculto desde as eras, desde as gerações. O que é que eles estão dizendo? Exposição não tem nada a ver com existência. Ele não estava exposto, mas existia. Não estava revelado, mas trabalhava. Não tinha holofote em torno dele, mas ele era a força criadora de todas as coisas. Este é o Deus que você serve. Oh, glória. João vai falar acerca da sua existência, e perceba que ele pontua a grandeza da chegada do Cristo, e ele vai deixar claro esta verdade: ele era Deus, ele era o Criador de todas as coisas. Olha isso, ele estreia a sua fala acerca de Jesus, colocando ele lá em cima. Era o verbo, era a vida, criador de todas as coisas, antes do tempo, antes do mundo, antes do homem. A forma como João apresenta Jesus a princípio nos dá a ideia de alguém inacessível, grande demais para se relacionar, como se envolver com alguém que é antes do tempo, que é antes da vida, que é antes de tudo. Aí, para torná-lo acessível, fazendo uma mesclagem de grandeza e de humildade, João vai escrever e vai dizer: este mesmo Cristo, que é verbo, que é grande, que é criador de todas as coisas, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele veio cheio de graça e de verdade, abundava em graça e em verdade, era cheio de graça e cheio de verdade, era grande, mas para se revelar, revelou a sua graça e a sua verdade. Ele é acessível. É isso que João está dizendo. Mas perceba que quando João vai falar acerca do nascimento de Jesus, antes de falar do seu ministério itinerante, ele vai fazer menção ao ministério de João o Batista. E precisamos concordar ao menos nisso. Parte do ministério público de Jesus deve ser creditado ao ministério de João Batista. Deve ser creditado ao ministério de João Batista. Por quê? Porque antes do Cristo ser revelado, enquanto esperava a sua hora, a Bíblia vai dizer que João estava no Jordão e dedicou todos os dias do seu ministério para pregar e preparar o caminho do Senhor. João pregava de forma tão assídua, tão envolvente: preparem o caminho do Senhor, Ele está vindo aí. E todos os dias pregava.
eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Ele é tão grande que eu não sou digno nem de atacar as alparcas dos seus pés. João pregando diz: eu até nasci primeiro do que ele, mas ele é antes de mim, ele é antes da vida, ele é antes do mundo, ele é antes de tudo. João está pregando e olha isso, quando Cristo é revelado, as pessoas já sabem quem ele é e o que ele vai fazer. Por quê? Porque João, antes que ele chegasse, estava pregando. Se acredita que quando a gente analisa a grosso modo o evangelho, o ministério de João o Batista, eu percebo que João tem tudo para quebrar ministerialmente, tudo para fracassar. Primeiro, porque João não era pregador modinha. A mensagem de João era a mesma e era dura. Se arrependam. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Preparem frutos de arrependimento. E o texto vai dizer que quando ele via fariseu chegando no Jordão, o homem ficava ousado e dizia: vocês são raça de víboras, preparem frutos dignos de arrependimento. Olha isso, João tem tudo para quebrar, tudo para fracassar, porque prega em um lugar que não é acessível. A mensagem que João prega é dura. João não era um pregador de acordo com a moda, de acordo com os costumes. Ele era totalmente contrário àquilo que se esperava. Mas a propagação da pregação de João está percorrendo os limites do Jordão, e toda a Judeia, Galileia e cidades vizinhas estão entrando deserto adentro para ouvir João pregar a palavra. Sabe por quê? Porque o sermão dele é duro, mas tem graça. O sermão dele é duro, mas veio direto do céu. O sermão dele é duro, mas tem a verdade da pregação e da palavra do evangelho. Olha isso. Os fariseus ficaram tão encabulados com João que foram bater lá no deserto onde João estava e fizeram o interrogatório a ele, dizendo: quem és tu? Tu és o Cristo? João disse: sou não. Então Elias? Também não. Então tu é profeta? João disse: sou nada. Então vem cá, se tu não é o Cristo, se tu não é Elias, e se tu não é profeta, então tu és o que? João disse: eu sou a voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, porque ele já está vindo aí. Eles perguntaram: mas João, então me diz quem é este homem? João disse: eu também não sei. Como que tu prega acerca de alguém que tu não sabe quem é? João disse: é porque aquele que me chamou, ele disse assim: vai e prega, até o dia que tu vires o meu espírito repousar sobre a vida de alguém. Mas João, pregando a palavra, diz: eu não sei quem ele é, mas eu sei que pelo tempo ele já está em nosso meio. Ele já está em nosso meio. Ele já está em nosso meio. Um dia, quando João estava pregando no Jordão, no meio da multidão, nem João esperava, Jesus vem descendo, o Espírito repousando. Eu imagino João de boca aberta apontando e dizendo: este aí é o Cordeiro de Deus, que lava não, que cobre não. Este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daqui, o evangelho de Jesus tomou uma proporção pública. E olha o que o texto vai nos dizer: que ele vai iniciar o seu ministério em Caná da Galileia, em uma cidade que pertencia aos termos da Galileia,
na terra que o criou, na terra que o gerou, na terra que o formou. Eu admiro a postura de Jesus, porque tem gente que só cresce um pouquinho e já esquece a terra da sua peregrinação, esquece a terra do seu sofrimento, honra outras terras, mas não honra a terra que o gerou. Jesus está dando um exemplo e está deixando claro: se é para começar fazendo milagre, eu vou começar na terra que me gerou, eu vou começar na terra que me sustentou, eu vou começar na terra que me criou quando ninguém me via, quando ninguém me conhecia. Que o Senhor nos dê a dignidade de honrar os terrenos que nos sustentaram, as terras que nos alimentaram, os territórios que nos formaram. Ele começou em Caná. A cidade era pequena, desfavorecida, mas foi alvo do milagre de Deus. A cidade era pequena, terra desfavorecida, mas foi alvo do milagre de Deus. Eu vou melhorar a palavra só para você receber. Ele não olha tamanho de casa, ele não olha a estrutura da rua, mas levante a sua mão para receber esta palavra, porque hoje a tua casa virou endereço de milagre. É pequeno, mas ele está indo lá. Tem alguém para receber comigo essa palavra? Oh, glória a Deus, olha isso. Começou em Caná da Galileia, e olha o que o texto vai dizer: fizeram umas bodas em Caná da Galileia. O que está acontecendo aqui é uma festa de casamento, e a presença de Jesus nesta festa deixa claro o seu interesse por relacionamentos sociais. Sim, ele tem interesse em se relacionar com você. Jesus não era alguém inacessível, à margem de todos. Mas olha o que o texto diz: estava em uma festa de casamento. Só para você não esquecer, fala com esse crente que está do teu lado e avisa ele, avisa ela. Diz para ele: Jesus marcou presença na festa de casamento. Fala para quem está do outro lado, diz assim: ele estava na festa. Guarde esta informação. João está deixando claro isso. Ele estava na festa. As festas de casamento nesta época duravam 7 dias até 14 dias de comemoração. O planejamento tinha que ser o mesmo, desde o começo até o final da festa. Eu quero que você entenda que ninguém que decide fazer uma festa de casamento vai fazer isso para passar vergonha. Ninguém que planeja, que projeta uma comemoração vai fazer um esquema para que dure até determinado tempo, e de determinado tempo para frente seja vergonha, seja escárnio. Não. Todo mundo que programa, que planeja, deseja que a festa termine tão bem como começou, que os convidados sejam bem recebidos, bem recepcionados, tanto o primeiro quanto o último. Este foi o desejo deste casal. Uma festa que durasse 7 dias e que todos fossem recebidos e bem tratados do começo até o final da festa. Mas olha o que o texto vai nos dizer: que enquanto a festa acontecia, um imprevisto aconteceu. Diga comigo isto, diga: imprevistos acontecem. Diga de novo: imprevistos acontecem. Ninguém está fora ou longe do alcance dos imprevistos desta vida. Imprevistos acontecem. Ninguém se casa para depois de tantos anos de casado entrar em um divórcio ou enfrentar uma traição. Isto são imprevistos que acontecem no caminho. Ninguém tem um filho
e deseja que o seu filho, em determinada altura da vida, entre em caminhos difíceis, faça escolhas erradas. Ninguém projeta uma coisa dessa para a vida, mas infelizmente imprevistos como estes acontecem no meio do caminho. Ninguém projeta sofrer um acidente e ficar invalidado de alguma forma por causa daquilo que ele acometeu, mas infelizmente acidentes acontecem. A vida é cheia de surpresas e ninguém está longe do alcance dos imprevistos. O que muda a história não é os imprevistos. O que muda a história é ter certeza de que nas nossas comemorações, nas nossas reuniões, tem um convidado especial que nunca é pego de surpresa, é o único que consegue contornar o imprevisto. Ou melhor, ele vê o que ninguém vê, ele sabe do que ninguém sabe. Então não é sobre os imprevistos que acontecem na nossa vida, é sobre quem está sentado nas cadeiras da nossa festa. Será que Jesus foi convidado para a tua festa? Se Jesus estiver na festa, descansa. Imprevisto vem, imprevisto vai, mas ele sempre se levantará para resolver aquilo que nós não conseguimos. Avisa o crente que está do teu lado, avisa ele, diz: descansa, porque Jesus está na festa. Olha isso, o texto vai dizer: que Maria, sabendo quem Jesus é, chega até Jesus e diz assim: não tem mais vinho, acabou o vinho. Jesus olhou para ela e disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria é o tipo de convidada que todos nós precisamos ter por perto sempre. Porque Maria é aquela que denuncia aquilo que está faltando, aquilo que está acabando. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos a era das bajulações. Gente para bajular tem, gente para omitir tem, gente para colocar pano quente tem. Mas Maria não faz vista grossa para aquilo que precisa ser corrigido. Maria não coloca pano quente em cima de coisas que precisam ser consertadas. É por isso que ela chega até Jesus e olha o que ela diz: acabou o vinho. Não era para ter acabado, mas acabou. Era para ter, mas não tem. Ela lança a luz para o inesperado. Mas entenda, a posição de Maria em denunciar que o vinho acabou é a posição de quem entende que para que algumas coisas aconteçam, para que alguns milagres aconteçam, para que algumas viradas aconteçam, algumas coisas precisam acabar. Sim, às vezes Deus vai nos levar ao limite, à escassez, a falta de recurso, para Ele nos ensinar que os nossos caminhos e a nossa visão é limitada, mas os caminhos dele são ilimitados. Algumas coisas têm que acabar para que outras possam chegar. Algumas coisas precisam findar
para que outras possam começar. Eu estou sentindo graça de Deus para liberar esta palavra, porque alguém chegou aqui esta noite pensando que era o fim, mas ainda bem que você veio, porque Deus marcou um encontro com a tua alma para dizer: algumas coisas chegaram ao fim, para que outras possam chegar, para que milagres possam acontecer. Acabou para você, mas para Deus é só o início de um caminho de milagre. Tem alguém para receber a O azeite da viúva teve que acabar, para que ela pudesse testemunhar do milagre de um Deus que provê. Para algumas pessoas acabar é tragédia, mas para Deus o fim é o começo das coisas. É fim para você, mas é começo para Ele. É término para você, mas é início para Ele. Se acabou, é sinal de que milagres e maravilhas podem acontecer. Tem alguém para receber essa palavra comigo? Ô, irmão, balance esse crente que está do teu lado. Balança ele, balança ela e fala com ele. Acabou para você. Diz a ele: mas para Deus é só o começo. Fala com quem está do outro lado: é só o começo. Tem cheiro de milagre por aí. Só quem acredita, levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Diga comigo: todo milagre se inicia por aquilo que eu não tenho. Até porque se você tem, não tem necessidade de milagre. Mas se acabou e não tem recurso e as portas estão fechadas, é sinal de que chegou a hora de Deus agir. É sinal que chegou a hora de Deus agir. Olha o que Maria disse: Senhor, eles não têm vinho. Era para ter, mas não tem. Entenda isso. Reconhecer que acabou, reconhecer o que falta, é ter a consciência do que eu preciso buscar. Olhe para mim, por favor. Tem gente que chega ao limite, à falência e escassez total, não porque acabou, mas porque não reconhece. Quando eu não reconheço que acabou, eu não entendo o que preciso. Mas quando eu entendo acabou, o Espírito me direciona para aquilo que eu preciso buscar. Quantas pessoas sustentando uma espiritualidade que não existe, sustentando uma vida que não existe, sustentando uma graça que já se acabou, sustentando uma autoridade que não tem mais. Aí alguém diz: ah, quebrou, ah, apostatou, ah, desviou. Não foi porque acabou, foi porque demorou a reconhecer que nesta noite o Espírito Santo de Deus nos conduz aos caminhos que nos façam reconhecer aquilo que está faltando em mim e me direcione para aquilo que eu preciso buscar nesta noite. O Espírito está alinhando a sua rota. Não vai caminhar vazio, não vai caminhar frustrado, não vai caminhar quebrado. Ele vai te conduzir para aquilo que você precisa buscar. Será que acabou alguma coisa por aí? É o Espírito te direcionando para o que você precisa buscar. A consciência de que não tenho me ensina a buscar o que eu preciso e me livra da vergonha. Ei, você não precisa morrer, você não precisa se destruir. Não é vergonha assumir que acabou. Não é vergonha reconhecer que tem pouco. Vergonha é insistir em achar que tem uma coisa que não tem.
em achar que está cheio, mas está vazio, em achar que tem autoridade, mas não tem autoridade. Que possamos reconhecer as nossas faltas, os nossos poucos, para que o Espírito possa nos inundar daquilo que precisamos. Maria disse: Senhor, eles não têm vinho. Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Deus tem uma hora de agir. E a hora de Deus agir é diferente da sua hora. Mas o fato dos relógios não se alinharem não significa que Ele não vai agir. Ele vai agir, mas vai agir no tempo dele, na hora dele, no momento dele. E quando Ele se levantar para agir, acredite, tudo se resolverá. Jesus disse para Maria: não é chegada a minha hora. Eu gosto de Maria, irmã, porque Maria não é crente mimada, melindrosa. Porque tem gente, quando escuta um não de Deus, aí vai embora, entrega o cartãozinho, sai do departamento. Jesus me disse não. Eu precisava do sim, mas Ele me disse não. Eu vou embora, vou desviar, vou falar com o pastor, vou sair do departamento. Aprenda a se acostumar com os nãos. O não é didático, o não é produtivo, o não fortalece, o não direciona. Pessoas que crescem sem ouvir não, crescem sem limite e gera uma libertinagem que não te dá freio, não te dá senso, não te dá conduta. A Bíblia, por várias vezes, vai nos revelar Deus repreendendo aqueles a quem ama. É o que a palavra diz. Deus repreende. Ah, Senhor, mas eu quero. Ele vai dizer que não. A própria Bíblia já começa com Deus dizendo não para o homem. De tudo comerás, e dessa, Senhor, dessa não. Para vários ungidos e escolhidos, Deus disse não. Paulo orou, rogou, chorou: Senhor, tira de mim esse espinho. Senhor, é como um mensageiro de Satanás que fica me esbofeteando. Deus, tira esse espírito de mim. Deus disse não. Vou deixar o espinho, mas vou dar graça para você suportar o espinho. Mas é não, Paulo, vai ficar com ele. Não. Na própria cruz, o Cristo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Deus disse não. Não vou passar o cálice. Você vai beber até o final. Jesus está falando com Maria e está dizendo: não vou fazer nada agora. Não vou me levantar agora. Não vou fazer milagre agora. Não é chegada a minha hora. Mas Maria é crente, tem comunhão, tem intimidade, e ela sabe, se Ele disse que não vai agir agora, é porque Ele vai agir, não agora, mas Ele vai agir. Enquanto a hora dele não chega, eu vou preparar o cenário, para que quando Ele decida, tudo já esteja preparado. Oh, meu Deus, eu sinto graça para liberar esta palavra, porque Deus te trouxe aqui na sexta-feira do avivamento para te dizer: prepara o ambiente do milagre, porque daqui a pouco Ele se levantará para agir. Olha o que Maria disse: façam tudo o que Ele vos disser. Nem sempre Jesus vai falar por palavras.
algumas vezes ele vai falar por sinais. E aí você tem que entender. O texto vai dizer que uma mulher cananeia, ela começou a perseguir Jesus. E no caminho ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o texto vai dizer assim: e ele não lhe respondeu palavra. Porque nem toda resposta é audível, nem toda resposta é verbalizada. Mas pensa comigo, algum sinal Jesus deu para ela de que ele ia fazer alguma coisa. Foi por isso que ela não voltou do meio do caminho, mas continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o texto vai dizer: e ele não lhe respondeu palavra. Com palavra ele não respondeu, mas quem sabe ele não olhou para ela e disse assim: só vem. Não vou falar nada agora não, mas ó, eu tô olhando para tu sabe que eu tô te vendo. Então só vem. Até que ela chegasse aos pés dele. Maria entendeu. Ele não respondeu por palavras, mas ele deu sinal de que está determinado a agir. Nem toda resposta será verbalizada, mas ele sempre nos dará sinais do que está determinado a fazer. Olha o que o texto vai dizer: que Maria disse: façam tudo o que ele vos disser. Percebeu? Não é metade, não é um terço, é tudo. Repita comigo isso, diga tudo. Diga mais forte: tudo. Fala com esse crente: ou tudo ou nada. Não tem esse negócio de metade do teu jeito, metade do jeito dele, ou do jeito dele ou nada. Façam tudo o que ele vos disser. Olha o que o texto vai dizer: existiam ali 6 talhas de pedras. Diga comigo: 6 talhas. Essas talhas estavam ali como elemento protocolar da lei. Diga comigo: protocolo. Essas talhas eram usadas para as purificações dos judeus. Elas estavam ali para cumprir protocolo. Diga comigo: protocolo. Protocolo não gera milagre. Protocolo não muda a história. O milagre não aconteceu porque as talhas estavam ali. O milagre aconteceu pela obediência de alguém em fazer tudo o que ele mandou. Não existe atalho para o milagre. Existe obediência que gera milagre. Deixa eu desgourmetizar um evangelho que estão pregando por aí. 7 passos para conquistar, 12 passos para viver milagre. E tem até gente enriquecendo, vendendo livro com isso, viu? 8 estratégias para vencer na vida, 7 passos para receber o milagre. Eu vou te falar só de um que é eficaz, não precisa nem dar os outros 6. Só um: obediência. Se obedecer, vai ter milagre. Acabou. Encham essas talhas de água, disse Jesus. Enchei. Diga comigo: encher. Diga de novo: encher. Diga assim: até em cima. Olha o que está acontecendo aqui. Ele não mandou meiar 3 dedos, 1/4. Ele disse: encham. Encher aqui é que não haja espaço para mais nada. Enche do que eu mandei encher. Faz o que eu mandei fazer. Tudo, a plenitude no que está acontecendo aqui. Façam tudo e encham até em cima, para que não haja espaço para a tua opinião, para que não haja espaço para a tua incredulidade. Só faz o que ele manda
e deixa que Ele providencia o resultado. Enche até em cima. Não tem mediocridade, não tem rasitude, mas há completude, mas há abundância. Enche até em cima. Chega de uma vida meia, chega de uma vida rasa. Se é para viver milagre, enche até em cima, porque Ele fará. Encheram até em cima. Tem um movimento acontecendo dentro da casa e ninguém está entendendo. Às vezes o caminho que Deus vai escolher para começar o milagre vai ser contrário à sua lógica. Porque o que foi que acabou? O vinho. O que foi que acabou? O vinho. Eu disse a vocês que o que acabou foi o que acabou? O vinho. Só que Jesus mandou buscar água. Mas ninguém estava precisando de água. Eles estavam precisando de... Mas Jesus mandou buscar. Mas a demanda era de... Bom, se você não entende de milagre, se você não sabe fazer milagre, vá buscar água em paz e deixe que o resto Ele resolve. Você não precisa entender. Você precisa obedecer. Há um movimento dentro da casa e ninguém entende porque tem serviçal saindo e entrando. Sai com o vaso vazio, enche, derrama na talha e vai buscar água de novo. Derrama na talha e vai buscar água de novo. Eu não sei por quantas vezes este movimento se repetiu, mas alguém está vendo servos ocupados em buscar água. Eles estão indo buscar água para encher as talhas que Jesus mandou. Eles vão e voltam, enchendo as talhas de água. Quando completou, Jesus pegou e disse: levem ao mestre-sala. Servir o vinho representava alegria, honra, e todo mundo queria servir o vinho, porque sempre havia um lugar especial para quem tinha vinho. Sempre existia uma cadeira reservada para quem servia vinho. Só que servir vinho é muito bom, buscar água é muito difícil. Buscar água exige esforço, demanda, trabalho, cansaço. Servir vinho, glamour. Servir vinho, honra. Servir vinho, popularidade, aceitação, prestígio, amigo de todo mundo. Buscar água, esforço, trabalho, demanda, cansaço. Mas eu amo Jesus, porque Ele não alterou os turnos, não mudou os trabalhadores, mas aos mesmos que foram buscar água, Ele disse: é vocês quem vão servir o vinho. Porque Jesus não dá as glórias do trabalho de um a outro. Jesus não tira mérito de um para dar a outro. Se foi buscar água, se prepara, porque vai entrar na festa servindo vinho. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Quem te viu cansando, se esforçando, vai te ver cantando, festejando, testemunhando, porque Ele não dará as honras do teu esforço a outro. Você acredita? Tem honra de Deus para tua casa, tem honra de Deus para tua história, tem honra de Deus para você. Aos mesmos que tirou água, Jesus disse: vão servir o vinho, mas há uma ordem específica. Olha o que Jesus falou: levem ao mestre-sala. Levai ao mestre-sala. O milagre foi feito nos bastidores. Ninguém viu, ninguém soube, ninguém ouviu.
Jesus ordenou que a água transformada em vinho fosse levada ao mestre-sala. Diga, mestre-sala. O mestre-sala aqui é quem tem propriedade de fala, quem tem autonomia para falar, quem entende do assunto, quem conhece o que é bom. O mestre-sala não era um bebarrão, um alcoólatra, era um sommelier, um homem habilidoso, perito em saber o que é vinho de qualidade. Olha o que Jesus faz: direciona para quem o vinho tem que ser levado. Pensa comigo, era uma festa, o vinho tinha acabado. O que todo mundo queria era que os serventes saíssem com bandejas de vinho. É igual a gente quando vai para esses rodízios, que fica olhando para a cozinha para aquele homem sair lá com aquela peça de aleluia, né? De carne. Você fica assim, cadê que não vem na minha mesa? Eu imagino que quando aquele servente saiu, todo mundo ficou, opa, mas ele tinha um direcionamento para ir para o mestre-sala. Jesus mandou ele levar para quem entende. Sabe por quê? Porque Jesus nunca deu muita audiência para meros espectadores, para quem pensa que entende, para quem pensa. Às vezes a gente vive num jugo de justificação tão grande, de explicação tão grande, de satisfação tão grande, que às vezes a gente não tem liberdade de se movimentar, de agir, por conta da grande quantidade de protocolo. Mas Jesus não faz sala para espectador, Jesus não faz média para quem acha que entende, para quem acha que sabe. Jesus encurta o caminho, dá um direcionamento e diz, leva para quem tem propriedade para falar. Porque se for abrir o leque, tem gente que fala demais, já percebeu? Fala do que sabe, fala do que não sabe, fala do que entende, fala do que não entende. A gente que é enxerido mesmo, atravessado. A gente falando de pastor, sem nunca ter pastoreado. Fala de pregador, sem nunca ter pregado. Gente que fala de cantor sem nunca ter cantado. Gente que fala de liderança sem nunca ter liderado. Tem opinião para tudo, não faz nada. Tem opinião para tudo, não trabalha em nada. Quer falar sobre tudo, não tem propriedade para falar de nada. Aí Jesus encurta o caminho e diz assim, leva para quem entende, para quem tem propriedade para falar. Ou seja, não perca tempo com meros espectadores, com quem não entende, com quem não sabe. Vai para quem tem propriedade para falar. Vai para o mestre-sala. Aí o servo está indo, entrega o vinho para o mestre-sala. E ele, quando prova, ele diz assim, todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se tem bebido em fartura, então coloca o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Olha isso, irmão. O mestre-sala está elogiando. Só que João foi detalhista, e entre parênteses ele colocou assim, que o mestre-sala não sabia de onde viera o vinho, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água. Quem está provando, degusta, elogia, mas não conhece o processo, não conhece a história, não conhece. Irmã, quem vê a gente vivendo um milagre, nem imagina os vales que a gente andou,
tem muita gente provando o milagre na plateia, mas que foi gerado nos bastidores, em anonimato. Quem está provando só elogia, mas quem sabe quem fez o milagre não consegue conter o glória a Deus dentro da boca, porque quem está fora só pode elogiar, mas quem conhece o Deus que faz milagre, rende glória a Ele, porque sabe que Ele faz. O mestre Sala aprovou, e os servos glorificavam, porque sabiam o que ele está provando não foi maturado por 6 meses, por 1 ano. Eu carreguei dessa água, eu enchi essa talha. Como um homem perito, tão estudado, consegue elogiar aquilo que eu acabei de buscar lá fora? Isso só pode ser coisa de Deus, isso só pode ser obra de Deus. Quem sabe os milagres que Ele faz, adora Ele pela grandeza de quem Ele é. Olha o que o texto diz: que assim Jesus principiou os seus sinais. Diga comigo, sinais. Fala para o crente que está do teu lado, diz a ele: foi só um sinal. Diga assim: foi um milagre, mas não foi a plenitude, foi só um sinal. Olha para cá, sinal sempre aponta para algo maior, e maior, e maior. E tem gente que está vivendo coisa grande e está pensando que é a plenitude. Ainda bem que você veio para esse culto, porque Deus te trouxe aqui para dizer: é só um sinal. Depois desse vem coisa maior. Mas Ele me deu um carro bom. Depois desse vem outro maior. Mas eu tenho uma casa boa. Depois dessa vem outra maior. Cadê os crentes que estão vivendo o milagre? Não é o final, é o princípio de coisa. Só se você acredita nisso, se coloca de pé, mas se coloca de pé adorando ao Senhor. Assim Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Se depois do que Jesus fez, você não tem uma fé assídua, aí esse negócio não dá para você, irmão. Depois que os discípulos testemunharam do milagre, olha a afirmação: creram nele. Fala com o crente que está do teu lado: ou tu crê, ou tu não serve. Vê se ele está com cara de quem vai crer, ou se ele está com cara de quem vai desgarrar. Não, se ele está com cara de quem crê, de quem recebe, mas ele está animado. Ele tem glória a Deus na boca, tem aleluia, tem renovo.